Olá, eu sou o professor Allan Kardec, da Universidade do Estado de Mato Grosso e criador do canal Aprendendo Cálculo e Álgebra. Peço que, se você interessa por esse tipo de conteúdo, que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Este vídeo é mais um da nossa playlist de cálculo diferencial e integral. Tenha um bom estudo. Então, nosso primeiro exercício é esse. Calcular o limite de x tendendo a zero na função raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x. Observe que você não pode fazer a substituição, você não pode colocar aqui o limite sendo zero, você não pode aplicar direto. E também não dá para a gente fazer o processo de divisão de polinômios, porque aqui nós temos raízes, e não funciona essa técnica quando envolve raiz. Então, esse primeiro passo é só identificar que o nosso objetivo é transformar essas raízes aqui, que são números irracionais, em números racionais. Então, a ideia que nós vamos utilizar é a técnica chamada racionalizar. E como nós vamos racionalizar o numerador, então a técnica vai ser racionalizar o numerador. Se fosse o denominador, íamos racionalizar o denominador. Então, como é que eu faço para racionalizar quando eu tenho expressões deste tipo? Basta você pegar essa mesma expressão aqui e trocar o sinal de menos por mais, quando for o caso, e quando aqui for mais, trocar por menos. Então, observe que eu tenho aqui raiz de x mais 2 menos raiz de 2. Para mim racionalizar essa função, eu vou ter que multiplicar todo esse limite aqui por raiz de x mais 2 dividido por raiz de x mais 2 mais 2. Observe que eu vou ter que multiplicar a função toda por 1, porque se eu pegar este valor e dividir por ele mesmo, sempre dá 1. Então, para manter a igualdade da função, das soluções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa função aqui e multiplicar por 1, só que com 1 diferente. Observe que isso aqui dá 1, mas é exatamente o que eu preciso para me resolver esse limite. Então, vamos aqui ver como é que fica, multiplicando por raiz de 2, raiz de x mais 2 dividido por raiz de x mais 2, pelo meu limite, eu tenho exatamente essa expressão aqui, E aqui você vai multiplicar, fazer a distributividade. Eu não fiz, para economizar espaço, mas você faz aí a distributividade, vai ficar raiz de x mais 2 vezes raiz de x mais 2. Observe que na hora que eu pegar raiz de x mais 2 vezes raiz de x mais 2, vai ter raiz de x mais 2 ao quadrado, e eu vou poder cortar o quadrado com a raiz. E a mesma coisa eu vou fazer com o raiz de 2. Então, você vai fazer a distributividade. Aqui embaixo, você só pega x e multiplica por todos esses valores aqui, Eu até deixei aqui na forma de evidência. Então, perceba que aqui embaixo eu só fiz a multiplicação, mas só deixei o sinal de multiplicação, não fiz. Enquanto em cima eu resolvi essa continha aí, E aí eu vou poder cortar. Depois que você desenvolver aqui a distributividade no numerador, você vai poder cortar esse mais 2 com esse menos 2, restando somente x em cima. Então, nesse caso, vamos ter, tirando esses dois aqui, 2 mais 2 e menos 2, cortando eles, vai ficar limite de x quando tende a zero, x sobre x vezes raiz de x mais 2 mais 2. Observe que eu posso cortar aí o x com x, o numerador vai ficar somente o 1. Então, agora estamos encaminhando aí para a solução final do exercício, Então, observe que agora eu tenho no meu limite esse valor, não tem mais nenhuma raiz em cima, eu já racionalizei o numerador, e na hora que eu faço isso, o meu denominador ele não tem problema para mim aplicar o método de substituição. Veja que se você aplicar agora o limite de x tendendo a zero, ou seja, substituir no lugar do x, colocar o zero, não vai ter problema nenhum, que é o nosso método agora de resolver. Então, esse método chamado de racionalização foi um artifício para mim usar o método de substituição, que geralmente é o método que vai finalizar o nosso exercício. Então, basta nós substituirmos agora o limite. Vai ficar 1 dividido por, aqui é raiz de x mais 2, vai ficar raiz de 0 mais 2, porque o limite é tendendo a zero, mais raiz de 2. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, vai ser 2 raiz de 2. Então, essa aqui foi a solução do nosso primeiro exercício, Observe que não foi tão difícil assim. E aí, nós temos como solução, limite de x quando tende a zero em raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x, na verdade é só 1 sobre 2 raiz de 2. Então, encerramos aí o nosso primeiro exercício. Vamos agora para o nosso segundo exercício, que é a nossa técnica chamada de fatoração.